E teve na última semana um momento de Ensaiou, recuperação, de estabilidade. fez a nobre irmã de Pelé, cada vez que vejo essa imagem, mais emocionante. É. Pela nobreza que ela passa, Parecida pela muito. Mas essa aqui, aquilo que eu falei ontem e hoje, a hora que começou a fechar porque é claro, né? Agora é a imagem assim. Agora rezou a Ave Maria, né? Agora é na hora de nossa morte, amém. É a oração feita pela Dona Maria Lúcia. No cortejo é o momento mais emocionante. Ah, discutivelmente. Pelo que pareceu, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ele cuidou bastante da família, eles se cuidaram bastante. Ele uma vez até deu uma entrevista dizendo, mas quando a gente tem umas desavenças, tudo se resolve, absolutamente normal. Família que não tiver desavença não é família. A família é de Minas Gerais. Fui jogar em Três Corações, né? E quando foi para Santos, pouco depois levou a família, ele é o primeiro filho, né? O seu Dondinho e Dona Celeste formavam um casal muito bonito. Ele era um homem elegante, elegante, de porte. Ela também. Na verdade, o Pelé vira o rei, mas os nobres foram já seus homens. A rainha-mãe. Exatamente. Ele já tinha um porte, você olha nas fotos, em Três Corações tem aquela casa onde o Pelé nasceu, que virou o Pelé constituída, e o porte elegante, o porte nobre, já caracterizava o casal Dondinho e Celeste. Agora fica assim, é um trecho da rua mais apertado, né? Menos asfalto, e as pessoas, claro, não seguram muito não. E quem está, os PMs que estão conduzindo, evidentemente, precisam ter também, e estão tendo o entendimento, a paciência, a sensibilidade. Agora parece que estão organizando alguma coisa em relação a isso, para poder abrir um pouco, para poder... Eu já dei o toque que a dona Maria Lúcia é casada com o Davi, que foi jogador de futebol, né, o cunhado do Pelé. Ela tem 78 anos, Daniele, Débora e João Paulo são os filhos dela. Os sobrinhos do tio Pelé. Que era chamado por Dona Celeste de Dico, né? Dico. Ele O nome é conferido em homenagem a Thomas Edison. Que inventou a luz elétrica, inventou o gramofone, e o seu Dondinho. Aliás, há uma questão que diz aqui na certidão de nascimento, era o Edson com I mesmo, né? Como é o Thomas Edison. Mas o Pelé sempre assina com o D mudo, né? D mudo. Edson. Um abraço do Edson Pelé. Quando ele põe o Edson. Mas a homenagem é ao Thomas Edison, o inventor americano. Ele chegou em Santos e virou... Quer dizer, ele virou Pelé ainda garotinho ali, né? Virou Pelé garotinho lá em Bauru, né? O que diz é que ele era fã de um goleiro que chamava Bilé. Essa é a história mais corrente. Quando você vai brincar e fala, defendeu o Tafarel, era Bilé. E as pessoas estão interagindo com ela. Tchau, obrigado. Pelé, nosso rei. É uma grande princesa, dona Maria Lúcia. Grande princesa. Uma das imagens mais fortes, bonitas e emblemáticas
de toda essa cerimônia. Aí ele gritava Bilé, aí ele fala que era um comerciante, que não falava muito bem português, eu não entendia direito, começou Pelé, Pelé. Ele chegou na Vila Belmiro meio com o Pelé, os caras já começaram a chamar ele de gasolina, os jogadores do Santos, o Zito, o Pepe, aí o Pelé virou o nome. Em frente à casa de Dona Celeste, a mãe de Pelé, o caminhão do Corpo de Bombeiros que saiu da Vila Belmiro, onde foi realizado durante 24 horas o velório do rei do futebol. Com a presença assim, marcante mesmo dos moradores de Santos, de quem viajou para Santos. Acho que o rei se sentiu de novo querido e abraçado. Agora a multidão começa um pouco a se dispersar, né? Porque você vê lá do outro lado da rua. São os súditos do rei que estão ali presentes, e insisto que vai ter muito ainda ao longo dos tempos, né? Conversas, quem foi, quem não foi, por que não foi, por que foi. Mas essa presença do povo é isso, eu vou insistir, esse é o rei amado. O rei pode ser temido, respeitado e tratado com interesse pela nobreza que frequenta a corte. Mas o rei amado é amado por quem anda na rua, por quem admira, por quem sorriu, por quem chora. E o reverencia nesse momento. Por um grande personagem. Bom, passou pela casa de Dona Celeste, a mãe dele, de Dona Maria Lúcia, a irmã dele. Agora vai aqui voltar para a praia, né? Para ir para o memorial ecumênico. Onde ele será sepultado. Que é um cemitério vertical, é um prédio mesmo. Eu li que era o cemitério vertical mais alto do mundo, esse de Santos. E do andar onde o Pelé vai ficar, o corpo do Pelé vai ficar, tem vista para a Vila Belmiro, dá para ver a Vila Belmiro. É pertinho da Vila Belmiro. Difícil pensar assim, né? Escolher um legado de Pelé. Não tem um, né, Júnior? Um só não tem, né? Um assim. O que o Pelé fez. Claro, o Pelé é jogador de futebol, mas essa dimensão que nós estamos vendo nesses últimos dias, desde a internação, e principalmente a partir de um estado mais grave de saúde, começou a haver uma preparação da família, e acho que de todos. Será? Ou será que o Pelé escapa? Será que o Pelé... Que está há um ano, mais ou menos, esse negócio. Essa luta. Não tem, né, uma coisa assim, não, se eu tivesse que... o Pelé não é só alguma coisa, né? Porque o lado profissional a gente não tem dúvida de tudo aquilo que foi feito, né? Quer dizer, o outro lado, por exemplo, a passagem dele pelos Estados Unidos, né, foi uma passagem muito marcante, é um legado que ele permanece até hoje. A passagem dele, né, como secretário de esporte, né, secretário extraordinário do esporte, deixou um legado que a gente já comentou aqui também, muito grande. Então as fases da vida dele, né, foram exatamente marcadas por gestos, né, por comportamentos, né, e sempre importantes que deixaram a marca dele. E você sabe, muitas cidades europeias, principalmente, têm guardadas, transformadas em ponto de visitação, castelos onde viveram os reis, onde viveram os líderes da comunidade. Santos, que é uma cidade de 500 mil habitantes, e produziu alguns
personagens muito importantes é o Porto, que vai passar a chamar Pelé, né? O Porto vai começar a chamar Porto Pelé. O Porto de Santos tem uma importância, foi o maior porto do Brasil e teve uma importância gigantesca na história econômica do Brasil, no ciclo do café. A bolsa de café, quando o café era a maior riqueza do Brasil, é em Santos, né? Então, mas é uma cidade que você vê os arranha-céus, você vê a praia bonita, mas é uma cidade pequena, né? Sim. É uma cidade de 500 mil habitantes, é uma cidade que está convivendo grande parte do ano, mais com o reino, não o reino, mas talvez a sede do reino de Pelé, a sede do reino. A cidade, ela entrou no mapa do mundo. E entrou no mapa do mundo exatamente pela estreita ligação que o Pelé começou a estabelecer desde o dia em que pisou pela primeira vez na cidade, ainda um adolescente, e depois de toda a fama, fortuna, celebridade, reinado, foi a cidade onde ele continuou a morar. Claro, claro. Cidadão do mundo, porque o Pelé foi um cidadão do mundo. Mas de estou, endereço Santos. O estou de volta para o meu aconchego estou de volta para Santos. Santos e Guarujá, né? Aí assim, aquela região. Eu acho que esses são dois legados que ele deixa para nós. Primeiro, o orgulho de ser brasileiro. Né, que ele é um cidadão do mundo, sim, como vocês falaram, mas ele nunca revelou as suas origens. Exatamente. Ele voltou para casa. Podia morar em qualquer lugar que ele quisesse, mas ele resolveu voltar onde ele foi tão feliz. E o segundo, e aí entrando numa questão um pouquinho mais técnica, é que o talento sempre vence, Cleber. É importante a parte física, a parte tática, o cuidado com o corpo, você ser atleta, mas o talento sempre vai prevalecer. E tudo que essa geração mais jovem está vendo com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o De Bruyne, com o Haaland, o Pelé já fez. E o Pelé já fez. Se for chamar o Caio, Paulo, porque é isso mesmo, quer dizer, e esse do Brasil, né? O que as cores da bandeira do Brasil se espalharam pelo mundo inteiro, né? Benefício do Pelé é incomensurável ao país. E agora, sim, acho que a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, naturalmente, e aquela imagem da NASA que fotografa alguns corpos celestes e eles conseguem fazer aquele corpo ficar verde, amarelo, azul e branco. A NASA, a Agência Espacial Americana, ficou de outro planeta mesmo, saiu da Terra. Caio Marcial, você acompanhou, eu te chamei antes de passar o carro. Você falou que o clima estava começando a ficar assim muito emocionante, muito emocional. E agora, Caio? Naquele momento em que você viu aquela reverência que o povo fez ao Pelé e à Dona Maria Lúcia, aquela relação dela. E agora, Caio, que o carro já voltou para a Avenida da Praia? Bom, cara, nesse momento, agora, a galera começa a despertar aos poucos. A gente vê atrás de mim, ainda tem muita gente ali saudando, tirando foto, registrando algum momento em frente à casa da Dona Celeste, a mãe do Rei Pelé, né? E durante o cortejo aqui, a gente conseguiu observar algumas situações interessantes. Um dos bombeiros, por exemplo, que estava atrás do caminhão de bombeiros, ele estava muito emocionado, muito, assim, dava para ver claramente ele chorando e ele não conseguia se controlar, né? E o bombeiro geralmente ele tem que manter ali as emoções para fazer seu trabalho, mas ele não conseguiu. Ele estava emocionado na hora que chegou aqui bem na casa da Dona Celeste. E apesar do Pelé ser esse homem mesmo, estou saudando mais uma vez. Vamos ouvir a salva de palmas? Isso tem acontecido a todo momento, Kleber. É muito respeito, é muito carinho. É tudo por causa do nosso rei, né? E apesar de ter toda essa dimensão mundial, planetária, né, cósmica, como a NASA registrou, ele é muito ligado ao Santos, claro. Tanto que quem liderou esse cortejo aqui foram os torcedores santistas. E o João Paulo, goleiro atual, o goleiro titular, né? Uma referência, talvez a principal referência do time do Santos hoje, ele estava entre esses torcedores, na frente do cortejo, liderando ali o caminhão de bombeiros. Então ele mostra essa ligação. Então João Paulo retornando aí para saudar o Rei Pelé. Então agora, apesar da dispersão já ter acontecido, né? A rua estava lotada daqui até a praia. Eu vou mostrar onde é a praia.
A praia lá na frente, né? Não sei se vocês conseguem ver. Então essa área toda estava lotada, Kleber. Para você ver como já dispersou, apesar de ainda ter muita gente por aqui. E nesse momento cantando o hino do Santos. Mas a gente tem pessoas com várias camisas, ó, tô vendo agora um São Paulino aqui, de palmeirense, pessoas com a camisa do Corinthians, um depoimento com a corintiana. Mas também essa questão de rivalidades, né? Não é à toa que ele é o rei do futebol. E a gente acabou de presenciar esse momento muito emocionante. Desses profissionais que estão aí há 24 horas, agora já há mais de 24 horas, né? Olha aqui, ó. O Pelé foi um atleta exemplar. Tem o talento, tem o dom, mas teve trabalho. E sempre para melhorar, ele trabalhava sempre em cima de fundamento, né? Chute, passe, cabeçal, todas essas coisas, né? Para ele sempre fazer algo mais que todo mundo. Quando eu era moleque, tinha um vídeo, acho que era um vídeo patrocinado, porque ele meio que ensinava, bater de bate-pronto. Então o cara jogava a bola para ele, a bola... E aquela de respirar quando dominava a bola? Respira, e aí quando a bola chega você solta para a bola maciar. Aí o jeito de cruzar, o jeito de bater no gol. Então, teve, evidentemente, o dom que Deus deu a Pelé, mas Pelé soube aproveitar esse dom. O Pelé não fez isso. Porque eu tenho um amigo que fala assim, olha, não adianta você pedir para ter sorte e não sair de casa para buscar a sorte. Quando o Mbappé meteu o gol, o garotinho, ele mandou mensagem. Quando o Cristiano Ronaldo passou ele em número de gols como profissional, gols oficiais, né, que a FIFA não considera todos os 1.282, ele mandou mensagem. O Messi foi campeão e ele reconheceu no Messi o nome dele, enaltecia a todos que estão trabalhando e que estão tristes também. Dia agradável, dia bonito em Santos, assim, não está sol aberto, céu nublado, algumas imagens azuis, algum azul consegue passar pelas nuvens. E a Orla Santista, que é uma praia legal, o Santos, você que vai mais na praia do Rio aqui, é uma praia mais dura, né? A areia é mais pouco. A areia aqui é mais... Você jogou aí nessa praia, não jogou? Joguemos alguns torneios, né? Já do Beach Soccer, né? E tinha sempre um cariocas e paulistas que faziam na praia do Gonzaga. Durante muito tempo. A gente foi descobrir o nome daquele, era aquele soldado do Corpo de Bombeiros, o soldado Miranda, esse aí, ó, que chorou. Cuidando do Pelé. Uma vez eu encontrei com o Toninho Carlos, lembra? O Toninho Carlos, zagueiro. O Marcelo Fernandes mesmo, que foi técnico do Santos, eles eram zagueiros do Santos, e eles foram fazer um jogo de futebol de areia, não lembro se em Santos ou no Rio. É diferente, hein? Cuidado, hein? Se for lá, é ruim de passar a bola. Porra, é ruim de passar a bola. Passe no chão, esquece. São dois toques, né? Aí está indo para o memorial, e assim, o memorial também é uma coisa, agora é só símbolo mesmo, é só coincidência talvez, o Pelé que escolheu, né? O memorial chama Memorial Ecumênico, tem um nome no meio que eu esqueço toda hora. Memorial Necrópole Ecumênico. Memorial Necrópole Ecumênico. A palavra ecumênico é um encontro de várias religiões, né? Pessoas de várias religiões reunidas ao encontro ecumênico, que é provavelmente o cemitério vertical. São pessoas, não é um cemitério desta ou daquela religião, é um cemitério ecumênico, e nada mais ecumênico de todos do que o Pelé. E essa celebração a gente pode aplicar a palavra ecumênica, né? Porque ela não tem apenas torcedores do Santos. Ela tem torcedores dos mais variados times do Brasil, gente que veio de outras partes do mundo, fãs da seleção brasileira, gente que pelo Pelé criou um encantamento, enfim. Se aplica também a essa cerimônia de despedida do Pelé iniciada ontem. E que está a essa altura, são 12 horas e 58 minutos, já está indo ao canal 3. Como eu disse, né, o carro está andando numa velocidade um pouco maior, não é exatamente uma grande velocidade, mas agora
há menos gente ali no caminho. E daqui a pouco eles vão chegar onde estava o Zé Renato. O Zé Renato encontrou o carro na chegada deles à Avenida da Orla, né? E agora eles estão voltando para ir para o cemitério, que é assim, a 800 metros aproximadamente da Vila Belmiro. Zé Renato. Já consigo escutar as sirenes por aqui. O cortejo, a mais ou menos 800 metros de onde eu estou localizado, esquina da Presidente Wilson com a Ana Costa. A gente mostrou há pouco a imagem emocionante do bombeiro que ajuda a escoltar o caminhão do Corpo de Bombeiros que leva o caixão do corpo do Pelé, é o Sargento Miranda. É um momento bastante emocionante. PC, Júnior, Caio, Kleber, todos falavam isso. Um momento emocionante para o público brasileiro, mas também para fãs internacionais. O Pelé, de certa maneira, muito ligado também à religião. O padre Javier Mateu Arana participou de uma reza que aconteceu um pouco antes do corpo do Pelé sair da Vila Belmiro e começar nesse cortejo que atravessa a cidade de Santos. O Pelé sempre muito religioso e disse o padre naquela ocasião, devoto de Nossa Senhora e da Dona Celeste, a mãe dele, dizia que Pelé todos os dias ligava para a Dona Celeste e mantinha essa relação carinhosa. Essa posição onde eu me encontro agora, ela vai marcar praticamente o último terço desse trajeto. É um cortejo lento, com muitas pessoas participando, com as pessoas indo para as ruas, de bastante comoção, e que remete também a outros momentos históricos da sociedade brasileira. Cortejos que já aconteceram com Tancredo Neves, ex-presidente, com Ayrton Senna, o grande ídolo do automobilismo, e agora talvez com o maior atleta da história desse país, definitivamente o rei do futebol, o rei Pelé. Já dá para perceber, vocês vão acompanhar nas nossas imagens, as pessoas começam a se mobilizar e já vir para a beirinha da avenida aqui na Orla, já começa a escutar também os torcedores cantando ali ao fundo. Nos próximos minutos a gente vai voltar com vocês para já mostrar a passagem do caminhão de bombeiros ao vivo, nesse trecho final, e na chance de quem quiser e tiver oportunidade, dar o seu último adeus ao rei do futebol. Como dissemos durante toda a transmissão, é um momento de emoção, que não importa a torcida, não importa o gênero, não importa a idade, é o nome do Brasil carregado pelo Pelé durante tantos anos, que volta a ser celebrado por aqui. Devolvo para vocês e nos próximos minutos o caminhão de bombeiros já vai passar aqui no nosso cenário e eu volto a acionar. Obrigado, Zé Renato. O Zé falou de alguns cortejos assim, né? Ele citou o do Ayrton Senna, que foi em 94, né? O Senna morreu dia 1º de maio e demorou um pouco por ser liberado, foi na Itália. Ele faleceu em Bolonha, né? No acidente na corrida de Imola, mas ele foi para Bolonha e veio para cá. E foi mesmo, assim, emocionante a chegada do corpo do Ayrton. Ele foi enterrado no Morumbi, aqui no cemitério, aqui no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O presidente Tancredo Neves foi no dia 21 de abril de 85 e foi a mesma coisa, né? Ele estava em Brasília, onde ele ficou doente, foi operado, veio depois para São Paulo e quando faleceu, tem uma imagem que é o caixão entrando no avião que levou o presidente, eu acho que para São João do Rei. Foi assim uma coisa, e o percurso entre o hospital e o aeroporto. E teve uma outra que eu me lembro, um pouco antes, 3 anos antes, quando morreu a Elis Regina, em janeiro de 82. A Elis morreu em janeiro de 82 e foi realmente assim, ó, uma comoção a cidade de São Paulo. Ela morreu em casa e foi levada para o Hospital das Clínicas. Eu lembro que eu trabalhava na Rádio Globo, quando veio a notícia, nossa, Elis Regina, e foi também comovente. Assim. Elis que fez dueto com o Rei Pelé, cantando. Júnior, se você fosse escolher um jeito de... O jeito existe, né? A obra feita, isso tudo que a gente ouviu e viu, é como a gente lembrar do Leonardo da Vinci, é como a gente lembrar do Beethoven, é como a gente lembrar do Mozart, de tantos outros, do Albert Einstein, de tantos outros gênios da raça. Qual é o melhor jeito que o futebol
poderia homenagear Pelé, se é que há um jeito? Pode pensar também, Caio Ribeiro e Paulo César. Qual seria? É difícil, eu sei. O jeito é esse aí. É jeito do povo, né? Quer dizer, reverenciando exatamente através de palmas. Tem gente que está acompanhando esse caminhão desde o início. Começou 10 e Foram 15. 13, né? 13,5 km para ir, 13,5 km para voltar. O cara está 27 km. Praticamente 3 horas que essas pessoas estão comunicando. Não, 13 foi o caminho inteiro. 13 da saída da vila até a chegada na... Mesmo assim são 3 horas praticamente que essas pessoas estão acompanhando. Eu acho que isso é a demonstração de carinho, né? de reverência mesmo, que faz ao Pelé. E isso não está faltando ao rei pelas ruas de Santos, Zé Renato Ambrosio.